E aí, lembrando que vocês podem pedir a palavra pelo chat, que é aquele balãozinho da conversa, que vai aparecer para vocês aí no meio da tela. Vocês podem clicar nele, que vai para o chat, e aí vocês digitam a pergunta. Uma das PCNPs, ou a Aline ou a Suzana, vai acompanhar essas questões de vocês. Eu acompanho por aqui também, e a gente vai solucionando as dúvidas que surgirem. Tá certo? Se for dúvida que dá para aguardar até o final da apresentação, eu peço que vocês esperem. Tudo bem? Bom, Su, preciso que você passe. Certo, pode deixar. Próximo slide. Peraí que eu tô no... Ah, deu certo. Para mim aqui não apareceu ainda. Aqui tá pensando no meu. Foi, deu certo. Então, aqui para relembrar os combinados com vocês, né, que nós já falamos, que é em relação a desligar os microfones, solicitar a palavra pelo chat, tá? E a questão da gravação do ATPC, que todo mundo deu ok e concordou. Então, agora a gente vai dar prosseguimento. Eu acho que a Suzana poderia se apresentar, né, Su? Porque então, a maioria não te conhece. Aqui, todo mundo tá me vendo? Todo mundo me vê? Ah, sim, vocês estão mudos, tá no joinha. Sim. Tá no joinha. Então, eu sou a Suzana. O ano passado eu estava como professora regente na sala de recursos lá do Mirella. E aí, esse ano, no dia 18 de fevereiro, eu assumi como PCNP no núcleo. E no dia 19 de março, tivemos o teletrabalho, né? Então, foi só um mês. E, junto com a Patrícia, preparei uma adaptação de atividade para exemplificar para vocês, em cima da clientela que vocês têm aí, deficiência intelectual, TEA, que a Patrícia passou para mim. E foi pensando também nessa adaptação, não só por conta da deficiência, mas pelo momento em que a gente está vivendo de distanciamento social. Tá? E aí, mais para o finalzinho, eu retorno com vocês. Agora eu passo a palavra à Patrícia. Obrigada, Su. Pode voltar para a apresentação, por favor? Volto. Só lembrando, meninas, que nós não temos a pauta física, né? A pauta em mãos. Então, eu vou pedir para vocês que, durante essa reunião, que vocês façam as anotações no caderno ou uma folha à parte aí que vocês estão utilizando nesse momento, mas que depois esse material e a pauta desse ATPC vai ser disponibilizada para vocês, tá? Pode passar para o próximo, Su. Confirma se você tá vendo a tela. Estou. Tá. Só não passou ainda. Bom, então a nossa primeira atividade, ela é... Tudo certo. Jesus. Ela é chamada de introdução, porque é a atividade em que nós vamos fazer a apresentação da pauta. A Suzana falou um pouquinho, né, a respeito da parte dela, né, da participação dela nessa pauta, e eu vou falar aqui de maneira geral quais são os objetivos e o conteúdo do nosso encontro de hoje. Então, o objetivo geral é promover a formação continuada aos professores do ensino fundamental 1, com foco no material do EMAI 2020. Lembrando que o material passou por revisão, né, o ano passado.
Então, a gente pode observar algumas mudanças nesse material. Pode passar, por favor. Dá aquela musiquinha, blém, 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 blém. Eu tô aqui no TikTok. Blém, blém, blém. Ai, Jesus. Peraí, vamos... Calma aí, Brasil. Foi? Foi? Tá indo, uma hora ele chega. Bom, eu vou continuando, Aí. então. Vocês vão parar. Ah, agora foi. Foi? Não sei se Não, vai. continua a mesma. Aí. Bom, os objetivos específicos, então. Desliga o microfone. Os objetivos específicos são discutir a organização do novo material do EMAI, refletir sobre a retomada das habilidades do primeiro bimestre do material, de acordo com o ano série em que leciona, orientar os professores quanto à adaptação das atividades do EMAI neste momento de ensino à distância, e refletir sobre a adaptação de atividades do EMAI para os alunos da educação especial. Certo? Pode passar para o próximo, por favor. Os conteúdos que serão trabalhados são as habilidades de matemática do material do EMAI primeiro bimestre, o plano de atividades, adaptação de atividades do material para as turmas de terceiro e quarto ano. Nós temos aqui, nesse ATPC de hoje, os professores, né, das turmas de terceiro e quarto ano aí da Escola Filomena. Então, por isso, nós escolhemos trabalhar com a adaptação, a Suzana preferiu trabalhar com a adaptação de atividades para essas turmas, porque a gente pensa que é melhor e pertinente, né, que se trabalhe com aquilo que vocês podem depois replicar ou adaptar para as turmas de vocês. Pode passar, Su. A nossa segunda atividade, aliás, dentro da primeira atividade ainda, no item 1.2, eu trouxe aqui uma indicação de leitura. Normalmente, nas nossas reuniões de ATPC, nós fazemos uma leitura em voz alta, né, a leitura do formador. Hoje, eu não vou fazer uma leitura completa de um texto para vocês, mas eu trouxe uma indicação. Até porque o livro que eu escolhi hoje, ele não é um livro literário, ele é um livro paradidático, né? É aquele livro que utiliza conteúdos de uma determinada disciplina para explicar esses conteúdos de determinadas disciplinas por meio da literatura. Então, a indicação é desse livro Poemas e Problemas, da Renata Bueno. Não sei se vocês conhecem, mas ela é uma autora, assim, bastante famosa, que inclusive já recebeu o prêmio Jabuti. Além disso, ela é ilustradora, é arquiteta e artista plástica também. E por que eu escolhi esse livro? Este livro, ele é possível de ser trabalhado não só nas turmas de terceiro e quarto ano, mas também dá para trabalhar com as turmas de primeiro, segundo, até o quinto ano. Ele traz poemas com várias rimas e ele apresenta a matemática de uma maneira bem divertida, de uma forma bem lúdica, que eu acho bem interessante para trabalhar com as crianças. Então, tem charadas, tem enigmas, tem operações que as crianças, né, os leitores vão fazendo durante a leitura deste livro. Eu trouxe para vocês também mais algumas obras, pode passar, Suzana, dessa autora.
Quem tem medo é doce mesmo, é sempre assim? E essa autora também, ela publicou uma coleção onde ela traz vários personagens, que são personagens tradicionais da literatura, como o Saci Pererê, o Patinho Feio, o Lobo Mau. Ela traz esses personagens numa nova versão, e com o objetivo de quebrar alguns estereótipos, né, que existem em torno desses personagens. Então, quem tiver interesse de conhecê-la, eu recomendo. Eu gosto bastante das obras dela. Eu escolhi aqui 2 partes desse livro, né, 2 poeminhas, um que se chama A Banda, e eu vou ler para vocês. Dona Vanilda tinha uma banda. Na banda, quando as cornetas tocavam, 60 borboletas dançavam. Quando os tambores batiam, 600 roedores riam. Cada roedor tinha um tambor. Cada borboleta tinha uma corneta. Quantos instrumentos tinha a banda da Dona Vanilda? Dona Wanda, gente, que tá bem pequenininho aqui. Falei errado, desculpe. Quantos instrumentos tinha a banda de Dona Wanda? Alguém conseguiu responder? Quem quiser pode abrir o microfone e falar. Querem que eu leia novamente? Dona Wanda tinha uma banda. Na banda, quando as cornetas tocavam, 60 borboletas dançavam. Quando os tambores batiam, 600 roedores riam. Cada roedor tinha um tambor. Cada borboleta tinha uma corneta. Quantos instrumentos tinha a banda de Dona Wanda? E aí? Essa é fácil, né? Alguém gostaria de responder? Márcia? Corneta, o que mais? Ai. Se perdeu? 60 borboletas dançavam. Não. Os tambores batiam. 600 roedores riam. Então, cada roedor tinha um tambor. Não sabe de nada, né? Cada borboleta tinha uma corneta. Quantos instrumentos tinha a banda da Dona Wanda? 660, não sei. Ah, não sei, tem que chamar o gênio do Luciano Huck. Alguém? Tá todo mundo pensando? Vocês acharam que é muito difícil? Bom, quantas borboletas nós temos? 60, né? Quantos roedores? 600. Se cada roedor tinha um tambor, então são 600 tambores. Se cada borboleta tem uma corneta, são 60 cornetas. Então a resposta da Márcia está correta, né? 660 instrumentos, ok? Próximo. Acertei. Acertou, Marcinha. Próximo, Su. Vocês não estão escutando o meu áudio. Oi. Tem hora que ele não sai, Ana. Pode falar. Porque eu respondi 500 vezes. Respondeu, eu não ouvi. Qualquer coisa, manda pelo chat. Tá bom. Tá. Você respondeu 660? Sim. Muito bem. Então, vamos para o próximo. Para o baile do quadrado... Ô, Su, dá para você subir um pouquinho? Abrir um pouquinho mais para mim? Mesmo slide? Para o baile do quadrado, nenhum círculo foi convidado. Tem quadrado, quadradinho e um monte de quadrados.
porque nessa festa só entra quem tem o mesmo tamanho nos 4 lados. Um triângulo tentou, um losango também, um hexágono se apresentou. Pense, pense, pense bem. Qual desses 3 conseguiu dessa festa adentrar e dessa festa participar? Ângulo. O triângulo, o losango ou o hexágono? Losango, eu acho. Por que, Ana? Tem 4 lados. Era uma condição para participar da festa, né? Ter 4 lados iguais, é isso mesmo. Então, vocês viram aqui que é um livro, assim, que ele vai tratar de várias temáticas, tá? Envolvendo situações, problemas, ele vai tratar do espaço e forma, de operações, números, contagem, é bem legal. E eu tenho ele em PDF e vou disponibilizar para vocês depois, tá? Ele está em PowerPoint, aliás. Ai, que maravilha. Eu vou mandar para vocês também. É que aqui não vai dar tempo da gente ler tudo, tá? Mas ele é bem bacana de se trabalhar. Suzana, por favor, pode passar. Tá ficando escuro aqui, gente, só um minutinho. Quem sabe faz ao vivo, né? Bom, lá no início da pauta, nós falamos sobre essa organização do EMAI, né, que a gente ia refletir um pouquinho sobre ela. E aí eu coloco um questionamento para vocês. Como o material do EMAI está organizado? Vocês sentiram alguma mudança em relação a esse novo material do EMAI, que passou por revisão o ano passado? Quem gostaria de contribuir com essa fala sobre a organização do material? Pode abrir o microfone ou pedir a palavra pelo chat. Patrícia, o que eu percebi, assim, foram poucos os momentos que a gente teve para fazer análise do material, porque foi bem recente a chegada dele na nossa unidade também, né? Sim. E principalmente sobre os guias, né? Mas vendo, assim, eles mudaram mais a sequência, não a estrutura que eles já propunham anteriormente. Uhum. Isso mesmo. Então, a estrutura, ela, na verdade, ela se manteve praticamente a mesma, né? Mudou uma coisinha ou outra. É que agora, esse ano, vocês ainda estão com a versão preliminar, e essa versão, ela só está disponível em PDF. E realmente, como a Ana citou aqui, nós não tivemos tempo para estudo desse material, até porque ele chegou já bem tarde, e além disso, tivemos essa questão da pandemia, então todo o estudo, né, foi suspenso. Então, hoje a proposta é a gente não dá tempo de se aprofundar tanto nisso, mas a gente retomar um pouquinho dessa organização e pensar também como nós podemos trabalhar com esse material à distância agora, né? Porque a proposta sempre foi não encaminhar o material para casa, mas diante da situação que nós estamos vivendo, isso agora é uma condição, porque nós temos alunos que também não têm acesso à internet, à televisão, a material nenhum. Então, por isso eu pensei nessa pauta para a gente refletir um pouquinho a respeito dessas questões. Suzana, pode passar, por favor. Su? Obrigada. Então, aí, nos próximos slides, eu trago um pouquinho dessa organização, falando dessa estrutura do material. Então, o EMAI, ele passou, né, por uma revisão o ano passado, porque ele precisava atender a BNCC e também o currículo paulista, que foi homologado no ano passado. Esse material, ele continua sendo organizado por trajetória hipotética de aprendizagem, como tínhamos no material anterior. Ele ainda traz aquelas reflexões, naquele texto introdutório do material do professor,
ele traz aquelas reflexões sobre as hipóteses de aprendizagem das crianças, então, o que as crianças pensam sobre os diversos objetos de conhecimento, traz ainda um quadro geral de habilidades de ano série, esse é um diferencial, porque no material anterior, nós não tínhamos esse quadro geral. O que o material trazia era o quadro das habilidades a cada unidade nova. Então, aqui a gente tem primeiro, nesse novo material, uma sequência de habilidades específicas para o ano em que o material atende. Tem também quadro de habilidades referente à unidade, que é isso se manteve, e o plano de atividades, que são as sequências. Tá? Isso também não mudou. Pode passar, Su. Então, eu fiz um esquema aí para exemplificar isso. Nós temos, então, as habilidades do ano, série, a trajetória hipotética de aprendizagem, né, o percurso que esse aluno vai percorrer e qual é o papel do professor aí nesse plano de atividades dessa unidade, as habilidades que a unidade vai trabalhar, né, que o professor vai desenvolver com os alunos, e os planos de atividades. Esse plano de atividades, como eu já falei, ele vem com as sequências. E as sequências, elas estão organizadas praticamente como era no outro material. Pode passar, por favor. Aí ficou pequeno esse slide, mas é só para... Eu fiz um recorte do material em PDF para mostrar para vocês a estrutura de uma sequência. Então, ele vai trazer de novo, no início da sequência, as habilidades que serão trabalhadas naquelas atividades, e aí abaixo vem a atividade, ou as atividades, né? Normalmente as sequências têm de 4 a 5 atividades, e essa indicação das habilidades no início da sequência, ela ajuda o professor a reconhecer o que precisa ser trabalhado com os alunos em cada uma das atividades. No material anterior, nós tínhamos a descrição das expectativas de aprendizagem, não era chamado de habilidades, né, eram expectativas. Então, isso também permanece, essa indicação no início. O que eu percebi que ao meu ver, colabora bastante, além dessa indicação das habilidades no início da sequência, é que a cada atividade proposta no material, existe um item chamado apresentação da atividade. E nesse item de apresentação, é possível que o professor identifique ali qual é o objetivo da atividade. Porque muitas vezes eu falo isso porque eu fiquei por muito tempo na sala de aula, e a gente trabalha ainda com o material, com formação e orientação de professores, e no momento de identificar a habilidade, ou a expectativa, antigamente, a expectativa de aprendizagem daquela atividade, muitas vezes vinham dúvidas. Então, esse item de apresentar a atividade, olha, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, da atividade 1.1, ele traz aqui, ó, essa atividade tem como objetivo identificar se as crianças reconhecem os algarismos que formam os números do nosso sistema de numeração decimal. Então, ele já traz para o professor esse objetivo que vai facilitar o professor identificar a habilidade que precisa ser desenvolvida. Né? No caso dessa sequência, são 2 habilidades a serem trabalhadas. E não necessariamente toda atividade vai desenvolver as 2 habilidades. Então, o professor, por meio dessa apresentação da atividade e pela conversa inicial, pelos encaminhamentos, ele vai identificar qual habilidade aquela atividade se refere. Nessa atividade aqui, depois eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês já, pensando em tudo isso que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a atividade, eu quero que vocês
pense em qual das duas habilidades essa atividade está se referindo. Né? A primeira habilidade aqui da sequência é utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. E a segunda habilidade é contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos. A atividade vem com essa apresentação, que eu já mostrei para vocês. A organização da turma permanece, né, não muda. O que mudou é que ela vem separada, né? Então, antes essa indicação de como organizar a turma vinha na conversa inicial. Então, agora eles separaram esses itens, então também facilita para o professor. A conversa inicial, que são aquelas perguntas, os questionamentos que o professor faz antes da atividade, o desenvolvimento e as intervenções que ele pode fazer antes e durante a realização da atividade pelos alunos. Pode passar, Su. Próximo. A atividade 1.1 é essa aqui, do material do caderno do aluno. Você já observou como os números fazem parte da sua vida? Que tal explorar algum deles? Observe os números que um aluno recortou de revista e os colou em uma folha de caderno. O que o aluno precisa fazer? Copiar os números no quadro abaixo e circular o que representa a sua idade. Volta para mim, por favor, Suzana. Vocês lembram das duas habilidades que eu li para vocês? A qual dessas habilidades, ou será que essa atividade que eu mostrei para vocês agora, atividade 1.1, ela trabalha com essas duas habilidades? O que vocês acham? Ela trabalha com a segunda que você falou. Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias? Não. É utilizar números naturais como indicador de quantidade ou ordem em diferentes situações cotidianas. Essa é a primeira que eu li. Isso, então, na verdade, quando eu leio aqui o objetivo da atividade, né, que é identificar se as crianças reconhecem os algarismos, eu já consigo fazer essa conexão com a habilidade. Eu vou falar dos números em diferentes situações do cotidiano, mas não necessariamente em uma situação de contagem. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer uma colocação, falar alguma coisa? Aline? Peraí. Ô, Patrícia, Oi. exatamente nesse momento, ligaram aqui da portaria do condomínio, eu fui atender, desculpa. Tudo bem, não, tudo bem, sem problemas. Meninas... Só um minutinho, eu tô falando com ele, ver quem que tá aí esperando. Tá? Peraí. Tudo certo até aqui? Ok, né? Su, pode passar, então. É muito novo para nós, então, assim, quando você está no presencial, você consegue interagir melhor, né? É estranho, assim, mas a gente vai se acostumando. Pode passar mais um, por favor. Bom, aí vem a atividade 1.2. A princípio, eu pensei em uma atividade só para exemplificar para vocês, porque nós estamos falando da estrutura do material. Mas o assunto também, né, desse nosso ATPC é habilidade. Então, eu achei que seria pertinente também tratar um pouquinho de como identificar essa habilidade dentro da atividade, tá? Então, eu trouxe mais um exemplo. Nesse segundo exemplo,
A estrutura, ela se mantém, né, da atividade, a mesma, vem a apresentação, a organização, a conversa inicial, o desenvolvimento e intervenções. Aqui na apresentação, diz o seguinte: a atividade tem o objetivo de identificar as escritas numéricas e quantificar objetos por meio da contagem. Então, aqui o professor ele já tem essa indicação de que essa atividade ela está relacionada à segunda habilidade do início da sequência, né, que tem a ver com a contagem. Tudo bem, gente? Então, eu trouxe para que vocês também fiquem atentos a essa identificação da habilidade na atividade, porque a gente fala tanto, né, em habilidade, que tem que trabalhar a habilidade, que você está trabalhando essa atividade, mas ela desenvolve qual habilidade? E, na verdade, muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar. E aí, com esse novo item aqui do material, eu acho que isso ficou bem mais tranquilo agora. Pode passar, Suzana. Então, essa é a atividade do caderno do aluno, que é para o aluno desenhar a quantidade aqui. Pode passar. Bom, então, falando da estrutura do material, nós percebemos que a organização se mantém praticamente a mesma. O que nós notamos aí de diferente? A apresentação de habilidades no início do caderno do professor, que são as habilidades do ano todo, né, para aquela série, aquele ano, e essa organização dentro da atividade que traz separadinho a apresentação com o objetivo da atividade, que traz também a conversa inicial, essa organização da turma de maneira mais explícita. E as demais partes a gente percebe que continuam iguais. Lógico que ainda é uma versão preliminar. Nós não sabemos se vai ficar tudo igual, mas eu acredito que vai se manter do jeito que está. O que eu não sei se vocês perceberam, mas no material de vocês tem apenas duas trajetórias hipotéticas de aprendizagem. E o material, para cada ano, ele trabalha com 8 trajetórias. Se vocês pegarem o material do professor, nas primeiras páginas, naqueles textos introdutórios, tem a indicação de que serão trabalhadas 8 trajetórias hipotéticas de aprendizagem por ano. Isso quer dizer que o material, o volume 1, teria que ter 4 trajetórias. E aí, seriam 4 unidades diferentes. No material do aluno, nós temos, ele está completinho, mas o material do professor, ele ainda não está completo. Então, a gente acredita que a SEDUC ainda vai disponibilizar essa outra parte do material. Claro que agora a gente precisa considerar também a questão da pandemia, que isso também atrasou um pouquinho até o desenvolvimento das atividades, né? Regiane, quer falar? Eu tinha trabalhado, eu estava olhando aqui, eu estou com o caderno da minha aluna, eu trabalhei até a atividade 2.2, né, Patrícia? Praticamente está parado, né? Então, eu estou pensando em começar a mandar para casa mesmo, né? Começar a dar uma acelerada nesse EMAI, porque se a gente for pensar quando vai voltar essas aulas, não tem previsão. Eu estava dando uma olhada aqui, tem muita coisa que eu acho que eles dão conta, assim, a maioria dá conta de estar fazendo em casa, e eu, assim, vou estar pensando em estar gravando, em estar lendo aquela conversa inicial e tirando as dúvidas. Isso, aqui depois, tá certo. Sem fazer isso. Isso é uma ideia que pode ser feita. E mais para frente, aqui nós vamos trabalhar... Dá uma atividade por dia
né? Não dá 2, que nem estava fazendo na sala, como tinha chegado atrasado, eu estava trabalhando 2 atividades e trabalhar uma atividade por dia, e até eu estava esperando chegar o material do governo para estar entregando tudo junto, né? Mas também está demorando, tô um pouco ansiosa. Calma, muita calma. Essa semana chega para a gente estar entregando também o SEMAI, né? Porque ele está a caminho, né? Nessa semana vai ser entregue, sim. Então, só retomando aqui o que a Regiane falou, ela já deu aí um exemplo de como fazer uma adaptação dessas atividades do EMAI. E agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também aqui, depois de falar um pouquinho das habilidades. Que, na verdade, uma coisa está ligada à outra, né? Vocês acompanharam algumas videoconferências no Centro de Mídias e vocês perceberam que foi falado que o bimestre, ele se estendeu, né? Então, o primeiro bimestre finaliza em 29 de maio. E que é para o professor trabalhar com as habilidades ainda do primeiro bimestre, ok? Essas habilidades, elas vão ser retomadas agora nesse momento, já estão sendo, porque vocês já estão encaminhando atividades para os alunos, né, que eu tenho acompanhado, e existe um quadro de habilidades que foi disponibilizado pela SEDUC, que está naquele documento orientador que a Márcia compartilhou com vocês, e esse quadro de habilidades, ele traz habilidades mais gerais, habilidades que conversam com outros componentes, então, habilidades de matemática, nem tanto, mas as habilidades de língua portuguesa, de história e geografia, são habilidades que conversam com outros componentes. Mas isso também não quer dizer que o professor precisa trabalhar só com aquelas habilidades apontadas no material, nesse quadro produzido pela SEDUC. Ali existem indicações de habilidades gerais, porque eles fazem esse levantamento de acordo com os resultados da rede toda. Agora, vocês, enquanto professores, né, da escola Filomena, conhecem a realidade de vocês, cada turma tem uma realidade diferente, e é importante que vocês considerem isso na hora de pensar nessas habilidades também. Então, muitas vezes, aquilo que a Ana Paula vai trabalhar com a turma dela, não é aquilo que a Regiane, não é a habilidade que a Regiane vai trabalhar com a turma dela naquele momento, porque vamos imaginar que a turma da Regiane já consolidou aquela habilidade, então ela vai trabalhar com uma outra, ela selecionou outra habilidade. Isso vai acontecer, por exemplo, com a turma da Elvira e a turma da Rosinei. Então, é importante que vocês, que conhecem a realidade das turmas de vocês, pensem nessas habilidades do primeiro bimestre, nessa retomada dessas habilidades, considerando as particularidades dos seus alunos, da sua turma. Isso é muito importante. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, olha, trabalhem com essa habilidade. Se para vocês, nesse momento, a habilidade não é aquilo que vai colaborar para a aprendizagem dos alunos de vocês, se é uma habilidade que já foi consolidada, tá? Pode passar, Su. Bom, em relação às atividades de adaptação, eu tenho acompanhado vocês trabalhando com habilidades diversas, né? Cada professor já pensando nas dificuldades e potencialidades das suas turmas. E vocês estão fazendo essa adaptação e eu penso que elas estão dando muito certo. Lógico que nós não vamos atingir 100% dos nossos alunos no primeiro momento, mas a gente consegue atingir a maioria. Regiane, gostaria de falar? Não, eu tô fazendo ativa, né, Patrícia? Todo mundo. Ah, tá. É que desativou o microfone. Eu achei que você quisesse falar. Não. Bom, então agora
eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho como vocês pensam que essas atividades do EMAI, elas podem ser adaptadas para que os alunos realizem as atividades à distância. Como que a gente pode viabilizar, disponibilizar essas atividades para que a aprendizagem aconteça de forma remota, né? A Regiane falou aí de gravar a conversa inicial e disponibilizar para os alunos. É uma sugestão, né? É uma adaptação. Vocês gostariam, Rosinei, Elvira, Ana Paula, gostariam de compartilhar uma outra forma de adaptação? Patrícia. Oi, quem é? Ana Paula. Oi, Ana. Ana Paula. Eu não consigo imaginar uma outra maneira se não for por videochamada, porque a interatividade só vai acontecer à distância, na minha visão, dessa forma. Agora, e os alunos que não têm acesso a essa internet, esse o porém que a gente precisa descobrir. Eu não tenho essa ideia e gostaria aí que as colegas partilhassem comigo. Sim. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês também de algumas sugestões aqui, que pode ser que funcione para a maioria, pode ser que funcione só para aqueles que não têm acesso, pode ser que não funcione, mas eu acho que é um momento que nós temos que tentar, né? Porque, na verdade, nós não trabalhávamos com esse material em casa. Ele era exclusivamente trabalhado dentro da sala de aula. Então, é um momento diferente, né? Até porque também, Patrícia, na sala de aula tinha bastante interação entre os alunos, né? Eles falavam a forma de como conseguia chegar naquela solução. Então, penso eu, através que eu estou só com o WhatsApp, como através do WhatsApp eles poderiam estar fazendo essa interação, né? Eles poderiam mostrar como eles estão fazendo essa atividade para o outro. Né? Fotografar, fazer um print daquela atividade. Não sei como fizeram, não sei, poderia ser uma ideia, né? Assim. É uma ideia. Existem outras ferramentas também que vocês podem utilizar, né? Eu não sei se vocês conseguiriam atingir todos, mas tem a videoconferência, né? Tem a videochamada, tem a opção de gravar também o vídeo, como você pontuou, Regiane, que também é possível. Né? A Ana gosta da interação ali, ela pensa que fazer a vídeo com os alunos seria o ideal. Tá? Mas eu acho que a gente pode tentar, né? Acho que todas as tentativas nesse momento, elas são válidas. O que eu trouxe para vocês aqui, pode passar, Suzana. Suzana. Já passou, né? Eu que não percebi. Então, para que essas atividades sejam realizadas fora do ambiente escolar, nós vamos precisar adaptar. A sugestão é que vocês elaborem um roteiro. Então, esse roteiro pode ser por vídeo, pode ser um roteiro por áudio, pode ser um roteiro por escrito, porque eu tenho aluno que não tem acesso à internet, que não tem celular. Às vezes tem celular, mas não tem a internet em casa disponível, então eu posso também fazer esse roteiro escrito, e eu sei que tem professor que já está fazendo, então quando for o dia da entrega lá dos materiais, vocês podem combinar de entregar esse roteiro impresso com a indicação das páginas, e como o aluno precisa fazer para resolver aquela atividade. Ele não vai ser talvez não seja tão funcional, quanto uma vídeo, mas ele também vai funcionar. E a gente precisa pensar em todas as situações que nós temos na sala de aula, dos alunos que têm acesso, dos alunos que não têm acesso.
E aí, nessas orientações, nesse roteiro, é importante que constem as orientações que seriam da conversa inicial do material do EMAI, que são aquelas problematizações que o material traz, né, os questionamentos, para que o aluno consiga resolver a atividade sozinho, ou em parceria com alguém da família, né, em colaboração com um familiar, que pode ser o pai, a mãe, um irmão mais velho, quem puder ajudar. Alguns alunos vão encontrar dificuldade, nós sabemos, mas é o que nós podemos fazer no momento. Outra coisa que nós precisamos considerar é a questão da organização desses alunos, né? Não dá para pensar que se eu tenho uma atividade que é em grupo, eu tenho que pensar como eu vou adaptar essa atividade para que ela seja realizada individual, né? Individualmente, porque o aluno não pode sair nesse momento e se reunir com outros colegas para fazer a atividade. Então, são adaptações que precisam ser pensadas e que precisam estar descritas nesse roteiro, seja ele escrito, ou seja um áudio que o professor vai gravar, ou seja um vídeo. Tudo bem? Pode passar, Suzana. Estou achando que a minha imagem está tão escura aqui. Bom, tem também a opção de selecionar atividades que sejam possíveis de realização pelo estudante fora da sala de aula. Nós sabemos que a maioria das atividades são atividades que precisam, né? Todas elas precisam da intervenção do professor, porque tem a questão da interação com os colegas, tem a intervenção do professor. Porém, existem algumas atividades que são mais fáceis do aluno realizar sem essa mediação do professor ou sem essa interação com os colegas. Então, também vou pensar na habilidade que eu vou trabalhar, que eu quero trabalhar com a minha turma, olhar para essa atividade, será que essa atividade meu aluno consegue fazer em casa, à distância, lá sozinho, ou com alguém da família? Será que o roteiro que eu estou elaborando para auxiliar esse aluno na resolução da atividade, ele está claro? Então, são questões que precisam ser pensadas também. E uma outra sugestão é vocês olharem para a habilidade do material do EMAI e pensar em uma atividade a partir dessa habilidade. Então, vamos supor que eu não vou pegar uma atividade do EMAI propriamente dita, mas eu vou trabalhar com uma habilidade que consta no material e vou propor uma outra atividade, ou uma atividade parecida. Pode ser também. E aí tem uma sugestão de atividade que está no blog do Núcleo, que tem um drive lá, que nós temos atividades que foram produzidas pelos PCNPs de todas as áreas. Tem uma pastinha que foi... Oi? Tem uma pasta que é dos anos iniciais, e nessa pasta tem atividade de todos os anos. Tem atividade do 1º ao 5º ano de língua portuguesa e matemática. E lá, eu até coloquei aqui para vocês, vou ver se eu consigo compartilhar, Suzana. Você consegue... Eu vou compartilhar a minha tela agora, tá? Vou ver se eu consigo, se vai dar certo aqui. Só um minutinho. Faça isso no cu da Patrícia. Agora. Tá difícil, hein? Tá aparecendo para vocês? Vocês conseguem visualizar? Para mim não, Paty. Aline, para mim não. Visualizar o quê? O link? Não. Nada. Não, o compartilhamento de tela. Roteiro de estudo. Não, só estou vendo a Rejane e a Suzana. Não, então não deu certo. Peraí. Patrícia, depois eu quero falar um negócio. Tá. Fala, Márcia.
Oi, Elvira. Tá linda. Eu acho que é porque a Suzana está como participante. Mas nesse material, eu vou deixar disponível para vocês. Tem uma sugestão, aliás, mais de uma sugestão, para trabalhar habilidades do material do EMAI, só que com atividades que não são atividades do EMAI, tá? 1 minuto para o elogio a Elvira. Muito tecnológica, Elvira! Não, gente, ela foi Linda, a segunda a entrar. Saudade. Tá de parabéns mesmo. Cadê a Rosinei? Vontade de estar na sala de aula com intervenção com o aluno, meu Deus. Tá Não é? difícil em casa. Elvira, mas vai passar logo, se Deus quiser. Deus quiser. Bom, Márcia, você Oi. queria falar? Pode falar. Eu queria falar o seguinte, a questão da sequência. Você disse que a gente pode selecionar algumas atividades, se quiser. Mas Isso. não importa se quebra a sequência, porque antes era para seguir a sequência, não pular nenhuma. Sim. Sim. E agora, pode? Agora, nesse momento, eu acho que a gente precisa pensar que nós não vamos ter tempo hábil para trabalhar com todo o material. Alguém está com o microfone ligado. E aí nós não vamos ter tempo para trabalhar com todas as sequências, todas as atividades. Então, o ideal é que vocês pensem nas habilidades que vocês querem priorizar e selecionem essas atividades, para que a gente consiga dar conta de parte do material. Tudo bem, Márcia? Respondi sua pergunta? Márcia? Sim, Tá fazendo certo. joia aqui. É que eu não estou te vendo. Gente, Não. por que eu não vejo Eu sabia vocês? as iniciais do seu nome. É mesmo, Agora porque eu não tô vendo. vejo o povo. Agora eu vejo. Rejane também agora estou vendo. Para participantes. Certo? Suzana. Rosinei. Suzana, pode voltar para a Patrícia. apresentação. Tá, vou voltar. Senão não dá tempo, né? Então, gente, o material que eu falei para vocês está no link. Eu também vou disponibilizar para vocês. Fiquem tranquilas. Essa é a primeira reunião que nós fazemos, então, a gente ainda está em fase de adaptação com a nova ferramenta. Pode passar, Su. Bom, aqui eu fiz uma adaptação ali da conversa inicial de um roteirinho que o professor poderia encaminhar a partir de uma atividade do EMAI. É a atividade 4.2 e é a atividade do quarto ano, se eu não me engano, gente. Você já resolveu muitas situações, problemas com sua turma. Nesta atividade, você dará continuidade à resolução de problemas, registrando seus procedimentos em cada uma das situações. Alguém está com o microfone ligado, por favor, desligue. Lembre-se, faça a leitura da situação problema, destaque informações importantes e que irão te ajudar na resolução, registre sua estratégia de resolução do problema.
e ao final revise suas respostas. Na verdade, esse roteirinho, ele foi criado para que o aluno tenha um norte de o que ele precisa fazer. Não simplesmente pegar a atividade e já partir para resolver. Então, ele precisa fazer a leitura, destacar informações importantes do problema, pensar na estratégia que ele vai utilizar, registrar essa estratégia, né, e fazer a revisão depois de tudo que ele respondeu. A atividade são propostas de situações problemas. Pode passar, Suzana. É essa atividade, tá? Então, são várias situações problemas do campo aditivo. Pode passar. Próximo. Você vai dar continuidade no seu e depois eu volto com o meu slide? Não, pode ser. Pode ser, agora é a sua adaptação, né? Então, eu só vou fechar com as meninas que essas sugestões, elas estão aqui realmente como sugestões, tá? Vocês podem utilizar o material que está lá no blog, que eu citei, vocês podem adaptar o material, caso queiram utilizar, vocês podem não utilizar também e só consultar, tá? Fiquem à vontade, porque vocês aqui conhecem a realidade dos alunos. Então, lá naquele material tem atividades para desenvolvimento a partir do computador ou do celular, para que o aluno consulte alguns links, e tem sugestões até de outros sites para que o aluno continue as atividades como atividade complementar. Então, fica a critério de vocês. Tanto essa sugestão do material do blog, quanto as outras que eu socializei com vocês. E eu penso que as duas sugestões que as meninas compartilharam conosco aqui, a Rejane e a Ana, também são sugestões importantes. E aí cada professor vai pensar em qual a melhor estratégia para utilizar nesse momento. Porque eu não posso dizer para vocês assim, olha, todo mundo tem que gravar uma aula de cada atividade do EMAI, porque tem professor que não vai se sentir à vontade, que não vai escolher essa estratégia, né? E tem professor que vai melhor por outro caminho, e isso é possível de acontecer, isso vai acontecer, né? E não tem nada de errado nisso. O que a gente precisa agora ter em mente é que os nossos alunos precisam continuar com a aprendizagem, né? Os estudos precisam seguir e que nós vamos fazendo as adaptações necessárias, sempre, vou falar novamente, pensando na realidade das nossas turmas, cada professor pensando na realidade de sua turma e procurando sempre atingir o máximo possível de alunos, né, atingir a todos. Tudo bem? Alguém gostaria de falar? Ana Paula. Fala, Ana. Patrícia, eu estava pensando no quesito de transcrever as explicações para a introdução das atividades do EMAI para as crianças que não têm acesso à interatividade online, né? E aí eu gostaria de uma sugestão de como isso não se tornar maçante para o professor, que vai fazer isso utilizando vários métodos em cima de uma aula só. Então, pensa aí nas atividades que a gente vai desenvolver desse primeiro bimestre, para o aluno que tem internet, para o aluno que não sabe, não consegue interagir por vídeo, e para o aluno que eu preciso de transcrever. Olha a diversificação, o curto prazo para ser feito. Eu penso que vai ser muito, muito maçante para o professor preparar diversas atividades para essas diversas circunstâncias, detalhando aí como o aluno vai fazer dentro da realidade do recurso que a gente vai usar. Uhum. Então, Ana, aí nós pensamos, eu faço agora um link com a sala de aula, quando nós estamos de forma presencial. Nós temos alunos que
estão em níveis diferentes. E muitas vezes o professor precisa trabalhar com a mesma atividade, mas adaptando ao nível de aprendizagem de cada aluno. E aí o professor faz mesmo adaptações para que todos consigam realizar aquela atividade, que possam avançar dentro das suas potencialidades ali, dos seus limites. Mas vamos combinar que isso aí é feito oralmente da dinâmica de sala de aula, e não escrevendo um roteiro, uma rotina de como fazer. Outra questão é que eu dei uma sugestão aqui de pensar também em atividades que sejam passíveis do aluno resolver sem a necessidade desse roteiro. Então, eu posso trabalhar uma atividade que seja mais, levar uma atividade, propor uma atividade que o aluno consiga fazer sozinho. Claro que você vai estar com eles no WhatsApp, com aqueles que têm acesso. Então, você pode fazer essa orientação por um áudio, por escrito, aí você que vê qual é a melhor maneira. Agora, para aquele aluno que não tem acesso, dependendo da atividade que você vai propor, talvez ele não consiga fazer em casa, porque nós já tivemos essa experiência, eu, pelo menos, já tive essa experiência de receber meu filho com aula na prefeitura, receber material para fazer em casa, e minha mãe que ficava com ele, meu Deus, eu não sei fazer. Como é que eu vou fazer? Eu não sei como é que faz isso, então como é que eu vou auxiliar? Isso vai acontecer com os nossos pais, com os pais dos nossos alunos. Então, quando pensar nessa atividade, em qual atividade eu vou encaminhar, pensar também em uma indicação mínima de como realizar essa atividade. Agora, se for uma atividade que não tem que seja mais simples, que o aluno consiga fazer, aí eu acho que facilita também. Patrícia. Pode falar. Também concordo com a Ana, porque mediante essa homogeneidade que nós temos na nossa sala, fazer por escrito demanda muito tempo, essa comanda, né? Eu mesmo tenho alfabetização, tenho outros tipos. Eu não vou dar conta de fazer tudo isso, a não ser mas vocês já estão fazendo, né? Vocês já estão trabalhando assim. Certo? Estou fazendo diferenciado, sim, porque eu penso que ainda falando é mais rápido, né? Eu falando a comanda vai ser mais rápido, entende? Do que eu deixar por escrito no material. Eu tô tentando fazer de tudo para que a atividade chegue até eles. Tô cutucando aqui o pessoal, né? Que nem você fala, se vai chegar a todos, pelo menos eu tô cutucando todo dia aqui, gente, tem que fazer. Não é obrigatório, conta como presença, não foi eu que inventei, é para o bem do, né? Assim, a gente está falando assim, fazendo com que eles entendam a importância desses estudos em casa, porque tem uns que se deixar, né? Você sabe como que é. Mas eu vou tentar assim adaptar, porque se a gente esperar voltar mesmo para começar o EMAI, não sei como que vai ficar, né? Agora, penso eu... Vai se perder, né? E a gente vai trabalhar o ler e escrever, eu creio que vai ser mais difícil por conta do projeto, porque tem todo aquele trabalho, aquela leitura em voz alta, algumas coisas. Pode ser que dê para trabalhar sequência e outras atividades, mas o EMAI, eu creio que assim, vai ser mais viável, penso eu, né? Vamos começar para ver também, né? Tá certo. Olha, eu não sei se respondi a pergunta de vocês, tá? Eu entendo a angústia, mas ficam essas sugestões, vocês vão fazendo as adaptações que vocês julgarem mais viáveis, e eu vou passar a palavra para a Suzana, porque senão a gente não consegue concluir a pauta, tudo bem? E aí, no finalzinho, sobrar um tempo, a gente retoma. Pode ser? Suzana, a palavra é sua. Ok, obrigada, Patrícia. Deixa eu só sair aqui um pouquinho da apresentação.
Lógico que não vai ser no tempo que eu quero, né? Pelo jeito. E sim no tempo que o computador quer. Normal. Vou desligar meu microfone. Ai, Jesus. Tá, enfim, vamos lá. A educação especial, a gente sabe da necessidade da adaptação das atividades. E para que isso aconteça, a contento, tá todo mundo... Alguém, Patrícia, abre teu microfone, você está conseguindo me ouvir? Porque eu não sei se meu computador travou. Estou. Ah. Estou ouvindo, Su. E a tela, tá como? Está atividade 4, adaptação de atividades de educação especial. Tá aparecendo o slide, tá? Primeira coisa que a gente precisa é conhecer o nosso aluno, o histórico dele, observar o laudo médico, realizar uma sondagem diagnóstica. É a Márcia que é a coordenadora? Se a Márcia puder... É a Márcia. Abre o microfone, Márcia. Peraí, sou eu. Não te vejo. Gente, meu computador, minha tela travou. Ai, que chatice. Não está aparecendo foto da Márcia, só as iniciais do nome dela. Não, a Márcia eu vejo a foto dela, mas eu não consigo tirar a tela. Ai, Genésio. Aí! Agora sim. Todo mundo me vê? Eu vejo todo mundo. Pedro Vitor, eu não vejo ninguém. Eu te vejo. E aí? Tá, beleza. Márcia, né? Coordenadora? Oi. Márcia, na sua escola, você tem a sala de recursos, né? Tá. Os professores, nesse momento, vão precisar muito da tua professora de sala de recursos. Por quê? Ela tem esse levantamento dos alunos. Logicamente que vocês já tiveram um início de aula, deu tempo para fazer o levantamento, a triagem, preencher o anexo 3 desse aluno, né? A gente saiu ali quase caminhando para o fim do primeiro bimestre, né? Então, a gente tem o documento que é o anexo 3, que os professores da sala regular precisam preencher. Como ponte em relação às potencialidades do teu aluno de educação especial, a tua professora de sala de recursos vai ser primordial. Sim. Tá? Porque é ela quem conhece bem o aluno e os professores de sala regular também. Agora eu vou voltar a compartilhar minha tela, tá? Vamos lá. Falei do anexo 3. Gente. Oi, olha. Eita, clarinho. Tá, depois a gente conversa, filha. Só um minutinho, tá? Falei do anexo 3. Vamos lá, se eu consigo passar aqui. Ok. A Patrícia, nós conversamos, eu perguntei para ela qual seria a atividade para a gente adaptar como modelo para vocês no EMAI. Aí nós pegamos uma das sequências 5, tá? Tem essa atividade, ok. Aqui vem a adaptação. Aquele é um recorte que eu fiz do livro, a atividade normal oferecida para o aluno, aqui com a adaptação. Leila e seus colegas colecionam figurinhas. Então, nós temos aqui quantidades. Eu fiz um quadro de 1 a 50. Passei um pouco para frente dos resultados, as quantidades ali. Então, fiz um quadro de 1 a 50. Fiz uma relação com os nomes dos envolvidos na atividade. E aqui a gente tem um exemplo. Peguei esta situação problema. Marcela tem 24 figurinhas e Lucas tem 12 a mais que ela. Quantas figurinhas tem Lucas? Então, vamos lá para a adaptação. A Marcela tem 24 figurinhas, então você pega a tua sequência numérica até 24. Lucas
tem 12 a mais que elas. Então, você pega a tua sequência de 1 a 12. O que você pode orientar? Que o responsável, a pessoa que esteja acompanhando a criança em casa, pegue essas 12, pode colocar aqui, ó, embaixo, para frente, mais os 12 e contar. Aqui tem 12, 24. Você pode contar a sequência 25, 26, ou o próprio responsável pode separar aqui e colocar 25, 26 para chegar nessa sequência de mais 12. E aí o resultado de quanto o Lucas tem no total. O que eu quero dizer com isso aqui? Quando a gente pensa num aluno com deficiência intelectual, a formação de imagem mental ela é mais precária. Então, quantificar, fazer relação numeral, quantidade, é muito mais complexo para ele. Então, por isso, é importante que a gente sempre coloque situações concretas. Apresente o numeral, apresente a sequência numérica. Então, é possível que ele faça essa situação problema, desde que você apresente o que são essas figurinhas, né? A mãe pode fazer lá o quadradinho, colocar o numeral, fazer essa sequência numérica. Isso é um material que dá para ela fazer em casa, desde que enviadas as orientações, tá? A gente tem que ter o concreto. Vamos lá, vou voltar aqui. Essa daqui é a atividade do 4º ano. Sequência 5 também. De temperatura. Bem a calhar, né? Com o período que a gente está falando de estado febril e tudo mais. Essa é a atividade do EMAI. E esta é a atividade adaptada. Você tem acompanhado o telejornal? Por que eu coloquei isso? Aqui tá a temperatura de ambiente, são 2 adaptações de temperatura de ambiente e temperatura corporal. Por quê? Aqui ele dá a introdução, né? Fala do questão de grau e tudo mais. E aqui, ó, pesquisa e responda. Qual a temperatura do corpo humano que é considerada normal? Quando dizemos que uma pessoa está com febre, qual a temperatura máxima registrada na cidade onde você mora? Então, o que eu fiz? Eu adaptei trazendo isso para a realidade do aluno. Está dentro do contexto, porém, dentro da realidade do aluno. Está mais próximo dele. Então, ó, você tem acompanhado o telejornal local? Todos os dias são apresentados a previsão do tempo e como está a temperatura em nossa região. Vamos começar a acompanhar e anotar as mudanças de temperatura em nossa cidade. Então, você tem um termômetro, o aluno coloca a data e pinta de vermelho até lá. Logicamente, com o auxílio de alguém. Aluno de educação especial, impreterivelmente, ele vai ter que ter o apoio de alguém para realizar a atividade. Ainda, com base lá na pergunta do EMAI, né, falando a respeito de temperatura corporal, tem uma adaptação aqui, aí a gente usa o tema da vez, né? Coronavírus. E o que é considerado estado febril. Coloquei aqui da Organização Mundial de Saúde, exemplificando, né, dos sintomas, e coloca aqui, ó, 37 graus. Olha lá. Com a ajuda do responsável em sua casa, verifique com o termômetro a temperatura de seus familiares que estão em isolamento social com você e anote. Então, vai pintar de vermelho, colocar a data e o nome da pessoa. São atividades que estão dentro do conteúdo, dentro do contexto e que trazem mais para o concreto. O aluno manipular um termômetro, o adulto, ou se o aluno consegue montar aquela sequência numérica, fazer as fichinhas para simular essas figurinhas do aluno. Então, é isso, tá? Essas são algumas das indicações a respeito
do que dá para ser adaptado do conteúdo do EMAI. E aí eu volto a dizer que vocês precisam do apoio da professora da sala de recursos e, logicamente, vocês que conhecem os alunos de educação especial que vocês têm aí na escola, tá? Perguntas? Vamos abrir microfones? Nossa, gente, vocês estão querendo perguntar tudo uma vez? Ninguém quer perguntar nada? Ou fazer alguma observação? Ô, Su, Quem fala? Quem fala? Patrícia, Ah, a Ana Paula colocou aqui no chat que é bacana trabalhar essa parte com o grupo todo. Então, você já está convocada para a próxima TPC com todos os professores, porque ela falou assim que ela não tem, né, alunos com necessidades educacionais especiais. Mas é o que eu falei. Dá para trabalhar com essas atividades que a Suzana sugeriu também com outros alunos, né? Não só os alunos da educação especial. peraí, deixa eu perguntar. Aí não tem aluno com deficiência? Mas tem a sala de recursos? Não, Na sala de terceiro e quarto ano não tem os alunos? essas professoras. Eu também, também na minha sala não tem. Peraí, gente, um de cada vez. Fala, Márcia. Os alunos com laudo estão no quinto, segundo, quinto, 2 no quinto e 1 no segundo. Terceiro e quarto não tem. Laudado, que não tem diagnóstico, não, mas tem várias dificuldades que a gente acredita que essa adaptação também seja necessária. Serve. Educação especial. Márcia, isso mesmo. A educação especial agora vai ter muito um legal. meu, né? A educação especial é muito legal, por quê? Porque ela acaba ajudando não só quem tem laudo, ela dá um up para todo mundo. A gente acaba trazendo para a sala toda materiais assim que acaba ajudando todo mundo, né? É muito mais fácil você aprender quando você tem o concreto ali, né? Suzana, a Rejane queria falar. Pois não. Agora no terceiro ano vai o filho, né? Doutor Armênio hoje, dislexia. Então ele vai entrar, né, Márcia, como especial? É isso? Não. Vai poder também participar dessa? Não. O Guilherme Severo. Não, dislexia, não é? Não. É déficit? Tá. Ó, público-alvo da educação especial são as deficiências. Deficiência intelectual, auditiva, visual, múltipla, transtorno global do desenvolvimento, que é o TEA, né, autista, Sim. superdotação. Dificuldade de aprendizagem, TDAH, isso não entra como público-alvo da educação especial, tá? Ele acaba, né, se ele está dentro da sala de aula, ele acaba usufruindo da benfeitoria da educação especial. Quando está na sala regular ali, a gente traz adaptações, né? Sim. Aí o professor acaba utilizando e aí se beneficia, né, por tabela. Mas, a priori, legalmente, assim que a gente tem na nossa resolução, né, ele não é público-alvo da educação especial. Entendi. É uma pena, né? Porque poderia atender, né? Porque tem a sala, tem tão pouco aluno, né? É porque, por exemplo, se a gente pega a deficiência intelectual, ela demanda outras coisas que, por exemplo, um TDAH não demanda. A deficiência intelectual, por exemplo, a gente tem, além da questão cerebral, né? A gente tem muitas vezes a questão motora, sempre está... Em alguns momentos, né, a gente tem ali concomitante visual, auditiva, porque daí entra na deficiência múltipla, né? Então, as deficiências em si, elas demandam muito mais coisas do que o TDAH, a dislexia, entendeu? Sim. Acho que a Márcia quer falar. Quem que é o aluno, Rejane? É o Guilherme Siviero.
Ah, tá. 3 anos na escola, agora, né, repetente, que a mãe, né, foi levar, ela levou, pagou a consulta e o médico laudou dislexia, né, porque ele não lê, ele fez vários testes, ela contou para mim, só que ela não trouxe nada por escrito, mas eu pedi para ela, da próxima que ela vai ter retorno, já medicou, né, ele, eu pedi para ela trazer por escrito, né, eu falei, é bom saber, trazer, ele tem grande já anexar no páreo, né. Eu falei para ela, nós conversamos bastante, a semana passada expliquei, né, ajuda, assim, tá trabalhando com ele em casa, e ela percebeu, né. Pena que ela demorou 3 anos, né? Um dos testes lá. Então, inclusive, ela falou que o médico consultou ela e o filho. E a mesma coisa que ela tem, o menino também tem. Olha que interessante, né, Márcia? Ela também tem e pediu para o menino fazer um desenho lá, umas coisas, e ele esqueceu. Então, ela falou que é sério mesmo o problema dele. Pena que demorou 3 anos para descobrir, né? Mas se Deus quiser vai dar certo, né? Oi? Tantas vezes nós já conversamos com ela, já orientamos para procurar ajuda, ela não foi atrás, né? Meninas. Mas agora ela foi. Meninas, vamos voltar aqui na educação especial. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pontuar mais alguma coisa, falar a respeito dessa? Aí eu quero um feedback de vocês, tá? Mesmo não tendo alunos de educação especial, né, aí na sala de vocês, mas eu quero um feedback a respeito dessa adaptação que eu fiz no EMAI. Eu quero um feedback sincerão, hein? Ô, Suzana, eu vou falar um pouquinho, Aline, que eu sou de matemática, né? Uhum. Eu gostei da sua adaptação, acredito até que é aquilo que a gente fala, muitas vezes o aluno não é público da educação especial, mas ele precisa de adaptação, por conta da defasagem de aprendizagem, da dificuldade de aprendizagem dele. Então, do jeito que você falou, ele transportou, eu gostei porque não mudou a habilidade, não mudou nem o tema da atividade. Por isso eu gostei bastante, eu achei bem interessante sua adaptação. É que adaptar não é você modificar o conteúdo, não é modificar o currículo e nem o contexto. Adaptar é você criar mecanismo de acesso do aluno à atividade que está sendo contemplada para a sala toda. Isso que é adaptar. Sim, eu sei disso, mas nem sempre é fácil visualizar isso, né? Por isso que precisa do apoio do especialista, porque nós, quando a gente faz o curso, né, a pós-graduação em educação especial, a gente tem acesso a diversas formas de adaptação, de meios, de ferramentas, para poder pensar em situações em que você consegue trazer acessibilidade para o aluno. Exatamente, eu compartilho da mesma fala da Aline. Eu acho que esses modelos de adaptações, essas sugestões que a Suzana trouxe, elas são passíveis de serem utilizadas pelos alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Vocês que estão na sala de aula sabem muito bem que nós temos muitos casos de alunos com dificuldade de aprendizagem. Então, nós podemos transpor essas atividades, essas sugestões também para outros momentos, né, Suzana? Sim, todo mundo se beneficia. E a pauta vai ficar disponível também para vocês, e essas sugestões, inclusive, para que sejam socializadas também para os outros professores, viu, Márcia? Ok, Patrícia. Nós já estamos partindo para os finalmente da reunião, então, eu tinha aqui, Su, você pode compartilhar a tela, por favor? Posso.
Provavelmente agora não vai dar tempo da realização da próxima atividade. Eu vou deixar para vocês como uma atividade aí, uma tarefinha de casa para vocês, tá? Na verdade, vocês já estão fazendo adaptação de atividades. O que eu gostaria que vocês fizessem, quando vocês adaptarem uma atividade do EMAI, eu gostaria que vocês compartilhassem essa atividade comigo, por e-mail ou por WhatsApp. Eu vou deixar disponível também para a Márcia o meu e-mail institucional, está aparecendo aí na tela para vocês, e também o WhatsApp, vocês já têm acesso a ele, vocês podem compartilhar essa atividade para que eu também tenha um feedback do que vocês estão fazendo. Ok, meninas? Então, isso assim, eu não vou marcar uma data agora, tá, para entrega, nada, eu só gostaria que vocês, assim que realizarem uma adaptação, que vocês pudessem compartilhar comigo. Tudo bem? Então, a última atividade é uma avaliação, a Suzana vai passar o slide. É a avaliação da nossa reunião de hoje. Na avaliação, a avaliação ela foi feita no formulário, né, no Google, que é aquele modelo que vocês já estão acostumadas. Nós vamos compartilhar também o link com vocês pelo WhatsApp, para que vocês respondam sinceramente, com sugestões, né, apontando o que foi positivo nesse momento de formação, e também que registrem a presença de vocês. Não tem problema, Su. Está com vida própria agora. Além dessa gravação, que vai registrar a presença de vocês, o formulário também fica para este registro, tudo bem? É isso, eu quero agradecer a presença, né, virtual de vocês. Quero dizer que foi muito importante esse momento para nós, eu acredito que, não estou falando só por mim, mas pelas minhas amigas PCNPs também, elas vão dar a palavrinha final delas, e o quanto é importante esse momento com vocês, né, de compartilhar um pouquinho daquilo que dos nossos saberes com vocês e aprender bastante com vocês também. Muito obrigada. Suzana? Meninas, muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês e ouvi-las. Gostaria que fosse presencial, né, que é bem mais legal. E eu espero contribuir mais com o trabalho de vocês a respeito das adaptações, né? Eu tenho bastante coisa assim que eu já fiz em relação a material concreto. Gosto muito disso, de trazer o adaptável, né, para as atividades que vocês têm em sala de aula, tá? Então, no que eu puder contribuir aí, e na próxima, né, na TPC geral, parece que eu já estou convocada, então, até a próxima. Tchau.